Então vamos lá. Na aula passada nós conversamos sobre a teoria da desconstitucionalização, que no Brasil, né, não é aplicada, não foi aplicada, a não ser que exista uma expressa previsão legal. Gente, não é Alzheimer ainda. É revisão rapidinha para a gente poder entender da onde que nós paramos e para onde que nós vamos caminhar, tá? Então, ó, já falei sobre isso na aula passada. Revisão aqui de 10 segundos cada tópico. Desconstitucionalização. A Constituição nova revoga a Constituição anterior e torna as normas da Constituição anterior que não forem incompatíveis com a nova Constituição, torna essas normas leis ordinárias, leis que estarão abaixo dessa nova Constituição. Isso que é a teoria da desconstitucionalização. Aconteceu no Brasil? Não. Só é possível de acontecer se a Constituição nova prever expressamente. Isso não acontece automaticamente aqui no Brasil, tá? Então, essa primeira teoria aí, você já descarta porque nunca aconteceu no Brasil e acredito, torço para que não aconteça, para que a Constituição de 88 possa vigorar o resto das nossas vidas. Teoria da recepção. Essa aplica-se ao direito brasileiro, que diz respeito à recepção, ao recebimento da legislação que é anterior à criação da Constituição. Por exemplo, o nosso Código Penal, ele foi criado lá em 1940, né? A parte geral dele foi criada em 1980. Olha aqui, vocês acharem que eu não estou ficando esclerosado, que eu estou ficando maluco. Vou provar para vocês aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui o Código Penal com vocês poderem ver que realmente o nosso Código Penal tem 80, né, 60 com 20, 81 anos. Olha pra você ver que beleza aí, ó. Faz 81, dia 7 de dezembro. Olha lá, 7 de dezembro de 1940. Mas o que é o detalhe? Toda a parte geral, do artigo 1º ao artigo 120, foi modificada aqui, ó, foi reformado por essa lei, a Lei 7.209, de 1984. Essa lei é mais velha do que eu, pra vocês terem ideia. Eu já não estou muito novo, não. Agora, você imagina essa lei, que é mais velha que eu. Então, ó, essa lei, né, a parte geral, toda aqui, ó, todos os artigos da parte geral, tem aqui, ó, a redação dada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Todos, ó, todos. Tá vendo? Então, quando a Constituição foi promulgada, em 88, o Código Penal já estava em vigor. Foi necessário elaborar um novo Código Penal de 1988? Não. O que a Constituição fez com o Código Penal? Aquelas partes, né, aquele conteúdo que não era incompatível com o texto da Constituição, foi recebida. Aquelas partes foram recebidas. E aí o Código Penal produz efeito até hoje, mesmo alguns dispositivos tendo sido criados lá em 1940, outros tendo sido criados em 1984, e assim vai. Por quê? Porque essa legislação foi recepcionada pela Constituição de 1988. Aquela legislação que não é compatível com o texto da Constituição, ela não é recepcionada, e a não recepção implica na perda de validade. Aquela legislação perde a validade, ela deixa de produzir efeito. Segunda teoria, então, teoria da recepção. A terceira teoria, chamada de teoria da constitucionalidade superveniente, também não se aplica no direito brasileiro. Por quê? Constituição nossa, ela foi elaborada em 1988. Vamos imaginar que foi criada uma lei em 1990. Mas essa lei em 1990, ela era uma lei incompatível com a Constituição. Ela era uma lei inconstitucional. Aqui eu posso falar que é inconstitucional, porque quando ela nasceu, a Constituição já existia. O Código Penal, que é, né, de 1940, quando ele nasceu, a Constituição de 88 não existia. Então, o Código Penal não é inconstitucional. Se ele é incompatível, ele vai ser chamado de não recepcionado. Inconstitucional é só aquilo que é criado depois
da Constituição estar em vigor. Então, essa lei de 1990, ela foi criada, e ela foi criada com um texto incompatível com a Constituição de 88. Uma lei inconstitucional. Imagine que, em 1995, seja promulgada uma emenda constitucional alterando o texto da Constituição de 88 e fazendo com que, a partir de 1995, essa lei que desrespeitava o texto constitucional passa a ser uma lei constitucional. Nessa mudança que a Constituição sofreu aqui em 95, ela revalida essa lei de 1990. Isso seria a constitucionalidade superveniente, ou seja, essa lei que era inconstitucional até 1995, a partir da criação dessa emenda constitucional, passaria a ser válida, passaria a ser constitucional. Por que o Brasil não adota essa teoria? Por que isso não acontece no Brasil? Porque o Brasil entende que a lei, né, a coisa mais grave que pode existir para a lei, é a lei ser inconstitucional, é a lei desrespeitar a Constituição. Isso é um pressuposto básico de validade. Então, se a lei nasceu inconstitucional, ela não pode produzir efeito. Ela não vai resistir, ela não vai continuar existindo até que surja uma emenda constitucional posterior e dê contornos de constitucionalidade a ela. Então, no Brasil, a lei que é considerada inconstitucional, ela é considerada inconstitucional desde o seu nascimento. E não existe nada que possa ser feito para ela, para que ela possa obter a sua validade. Se ela desrespeita a Constituição, acabou. Não tem essa história de constitucionalidade superveniente. Não tem disso. Se ela nasceu inconstitucional, ela nasceu morta. Né? Se é que a gente pode utilizar essa expressão. Ela não vai produzir efeito, certo? Então, essa teoria da constitucionalidade superveniente, nós precisamos saber o que é, mas não se aplica no Brasil, não temos nenhum caso concreto sobre a constitucionalidade superveniente. A outra teoria é a chamada teoria do efeito repristinatório tácito. Teoria do efeito repristinatório tácito. Essa eu comecei a falar, mas não consegui concluir na última aula. Gente, o que é a repristinação? De forma bem rápida aqui explicar para vocês. Imagina o seguinte. Imagine que foi publicada uma lei chamada de Lei A. E aí, essa Lei A, ela é revogada pela Lei B. Criada uma segunda lei posterior, e a Lei B revoga a Lei A. E aí, gente, é criada uma outra lei, chamada de Lei C, que, por sua vez, revoga a Lei B. Acompanhe o raciocínio comigo aqui. Terça-feira, 21h34 da noite. A Lei A foi revogada pela Lei B, que, por sua vez, foi revogada pela Lei C. A Lei C, ao revogar a Lei B, que revogou a Lei A, ela ressuscita a Lei A. Raciocina comigo aqui, presta atenção, abstrai. Esquece do ex, da ex, esquece. Esse negócio de chifre aí é coisa que eles estão colocando na sua cabeça. Esquece disso. Raciocina, concentra aqui na aula de direito constitucional. Concentra aqui, ó. Existia lá a lei bonitinha, a Lei A. Essa Lei A foi revogada por uma outra lei que ganhou o nome de Lei B. Só que a Lei B, que revogou a Lei A, foi revogada pela Lei C. Então, se a Lei C, ao revogar a Lei B, qual que era a lei que estava revogando a Lei A? Não era a B? Se a B deixou de existir, foi revogada,
A lei C, ao revogar a lei B, tem o poder de ressuscitar a lei A? Se a lei C tivesse o poder de ressuscitar a lei a esse fenômeno se daria o nome de repristinação. Repristinação é isso. Vem lá, lei A. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí depois vem a lei B. Artigo 1º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2º. A lei B revoga a lei A. Aí vem a lei C. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A lei C revoga a lei B. O que estava revogando a lei A? Não era a B? Se a B que revogava a A deixou de existir, então a A pode voltar a produzir efeito? Se a A voltasse a produzir efeito com a revogação da B, aí esse efeito se daria o nome de repristinação. O que seria repristinação? Ressuscitar uma lei que foi revogada. Seria ressuscitar uma lei que foi revogada. Beleza? Isso que é a repristinação. Aí, inventaram a história aqui. Peraí, eu apertei a tecla errada. Inventaram uma história de repristinação tácita, de efeito constitucional repristinatório tácito. Ó, esse negócio no Brasil não funciona porque a LINDB, olha que nome bonito para colocar numa lei. É um nome bonitinho para minha cachorrinha, LINDB. O que é a LINDB? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, fala que, salvo disposição em contrário, a lei revogada, a lei A, não se restaura, não ressuscita, por ter a lei revogadora, a lei B, perdido a vigência. Tá vendo? A não ser que a lei C fale expressamente, ó, com a minha entrada em vigor, a lei A volta a ter vigência. Se tiver um artigo na lei C escrito isso, com a minha entrada em vigor, né, essa lei entra em vigor na data da sua publicação e restaura a vigência da lei A. Se tiver um artigo escrito assim, não tem nem dúvida que a lei C ressuscitou a lei A. Mas se a lei C não disser nada a respeito da lei A continua revogada. É isso que esse artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB quer dizer. Né? Salvo disposição em contrário, salvo disposição expressa, né? A não ser que venha escrito na lei que ela está restaurando, que ela está ressuscitando a lei anterior, isso não vai acontecer. A repristinação não acontece no Brasil por disposição legal, por força do artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Certo? Então, que diabo é este efeito repristinatório tácito? Isso aqui, em regra, não existe no direito brasileiro. Então, ó, para a gente falar de direito constitucional, né, nós somos mais mascarados, então nós vamos falar o seguinte, ó. Existia lá a Constituição de 1946, que foi revogada pela Constituição de 1967, que, por sua vez, foi revogada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, presta atenção.
A Constituição de 67 revogou a de 46 e a de 88 revogou a de 67. E a de 88 não ressuscitou a de 46. Por quê? Porque eu já li todos os 250 artigos do corpo dogmático, já li os 114 artigos do ADCT e não li nada a respeito de falar que a entrada em vigor da Constituição de 88 restaurou a vigência da Constituição de 46. Nunca li nada a respeito disso. Então, isso não aconteceu. Então, em regra, esse efeito tácito, então, em regra, não ocorre no direito brasileiro. Em regra, não ocorre no direito brasileiro o efeito repristinatório tácito. Beleza. Beleza nada. Aqui. Prestou atenção aqui na observação que você anotou aí? Em regra. Se é em regra, é porque tem exceção. E a regra não cai na prova. Porque a regra todo mundo sabe. O que cai na prova é exceção. Então existe uma diabo de uma exceção com relação a esse efeito repristinatório tácito. Que diabo de exceção que é essa? Deixa eu ver se eu separei algum. Não separei não. Vou utilizar aqui mesmo. Para poder explicar para vocês. Ó, então em regra isso aqui não acontece. Isso vai acontecer só se houver disposição expressa. Só se a Lei C falar assim, olha, a Lei C entra em vigor na data de sua publicação e restaura a vigência da Lei A. Se ela falar isso, não tem dúvida nenhuma. A Lei A foi ressuscitada com a entrada em vigor da Lei C. Mas se a Lei C não falar nada, a Lei A continua morta. Continua sem produzir efeito. Agora, tem um problema aqui. Ó. Qual que é a exceção? Então, presta atenção aqui, porque é isso que vai cair na sua prova, que vai cair no seu concurso. Porque regra todo mundo sabe. Exceção. Declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Então a exceção é a seguinte: o direito brasileiro não adota a teoria do efeito repristinatório tácito, a não ser que a lei revogadora tenha sido declarada inconstitucional. Como assim? Vamos voltar aqui no exemplo. Lei A foi revogada pela Lei B. Então, o que a Lei B fez? Revogou a Lei A. Substituiu. Né? Substituiu a Lei A. Só que a Lei B, por sua vez, foi substituída pela Lei C. A Lei B também foi revogada. O detalhe é o seguinte. O detalhe aqui é o seguinte. Com a revogação feita pela Lei C da Lei B, não está ressuscitada a Lei A. Mas, imagine que essa Lei C seja declarada inconstitucional pelo STF. Vamos tornar mais simples aqui esses exemplos.
Para ficar mais fácil a nossa compreensão, vou colocar um nome aqui. Para vocês poderem entender essa coisa mais prática, né? Porque lei A, lei B, se vira uma bagunça danada, acaba que a gente não entende porcaria nenhuma. Ó, Código Penal de 1940. Como ele já estava, né, caducando, já estava velhinho pra caramba, então vamos imaginar que tenha vindo o Código Penal de 2021. Gente, existe um projeto de Código Penal tramitando no Congresso. Salvo engano, ele já foi aprovado no Senado, foi enviado para discussão na Câmara dos Deputados. Então pode ser que no curso da sua graduação de Direito, né, durante a sua graduação, pode ser que venha um código novo aí e você vai ter que estudar coisa nova. Isso já aconteceu comigo em relação ao Código de Processo Civil de 2015. Me formei em 2008 e aí, em 2015, o Código de Processo Civil que eu estudei na faculdade já não existe mais, né, foi revogado pelo de 2015. Então vamos imaginar aqui, ó, que o Código de 1940 tenha sido revogado pelo Código Penal de 2021. E aí esse Código Penal de 2021 virou uma bagunça danada, porque eles discutiram, aprovaram ele durante a pandemia, entrou uma confusão danada, e sessão online, essa bagunça toda. Aí falaram assim, não, esse código tá ruim demais, vamos ter que escrever um outro Código Penal revogando de 2021. Aí vamos imaginar que lá em 2025 surja um novo Código Penal de 2025. E aí o 2025 revogou o Código Penal de 2021. O Código Penal de 2025, ao entrar em vigor, ele ressuscita o de 1940, mas de jeito nenhum. Porque o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala que, ó, se não dispuser nada no sentido contrário, se o Código Penal de 2025 não falar que ele ressuscita o de 1940, o de 1940 continua morto. Mesmo ele tendo revogado de 2021, que foi quem revogou o de 1940. Mas, imagine que, depois da entrada em vigor do Código Penal de 2025, o Supremo Tribunal Federal profira uma decisão dizendo o seguinte: o Código Penal de 2025 é completamente inconstitucional. Se ele é inconstitucional, ele não pode produzir efeito. O maior defeito que uma lei pode ter é ser inconstitucional. Então, se o Código Penal de 2025 é inconstitucional, ele não pode produzir efeito. Se ele não pode produzir efeito, e aí? A bandidagem agora vai falar assim, até o Congresso decidir o novo Código Penal, não existe crime mais no Brasil, não existe Código Penal no Brasil mais. Lógico que não, né, gente? Se uma lei é considerada inconstitucional, e essa lei considerada inconstitucional revogou uma lei anterior, a sua declaração de inconstitucionalidade ressuscita essa lei que ela havia revogado. Então, pessoal, Código Penal de 2021. Você foi revogado pelo Código Penal de 2025, mas o Código Penal de 2025 foi considerado inconstitucional. Então, volta para ativo o Código Penal de 2021. Aconteceu com a declaração de inconstitucionalidade do Código Penal de 2025 a repristinação tácita do Código Penal de 2021. Certo? E até algo lógico, porque se o trem já está difícil com o Código Penal em vigor, imagina se de uma hora para outra fala assim, não, acabou. Ô, bandidagem, não tem Código Penal mais não. Acabou. Não pode manter ninguém preso mais, porque não existe Código Penal mais, põe todo mundo para a rua, acabou. Certo? Então, essa parada de efeito repristinatório tácito, isso não acontece.
acontece somente na hipótese da lei revogadora ser declarada inconstitucional. Se a lei revogadora, no nosso exemplo, o Código Penal de 2025 revogou o Código Penal de 2021. Gente, eu fico imaginando, quem assistir essas aulas depois, né, fora do contexto, vai falar assim, esse cara tem que internar ele, porque fala o Código Penal de 2025, Código Penal de 2021, tem que mandar internar. Facinho sofreu um processo de interdição. Mas vamos lá, um negócio importante aqui, vocês entenderem a parada aqui do efeito repristinatório tácito. Bom, o efeito repristinatório tácito é o seguinte: se a lei revogadora for declarada inconstitucional, ela vai fazer com que a lei que foi revogada, essa declaração de inconstitucionalidade, ressuscita a vigência da lei revogada. Ou seja, trazendo para um exemplo prático, se o Código Penal de 2025 foi declarado inconstitucional e o Código Penal de 2025 revogou o Código Penal de 2021, a declaração de inconstitucionalidade do Código Penal de 2025 ressuscita, repristina a vigência do Código Penal de 2021. Certo? A isso se dá o nome de efeito repristinatório tácito. Beleza?